Sim, apresenta resultados negativos, ou seja, uma liderança eficaz apresenta resultados bons. E como se classifica um resultado bom e o ruim? Porque, olha só, a gente já começou dentro da aula, já está tudo dentro da aula, tá? Mas se a gente começar e todo mundo entender esse princípio, a gente ganha 90% da aula agora. Kleber falou que é resultado. Só que resultado não é, porque tem resultado bom e ruim. Como que a gente sabe se o resultado é bom ou ruim? Como que a gente vai saber? Bom, vamos estabelecer aqui um princípio. Como que eu posso dizer se o resultado é bom ou ruim? Porque eu preciso medir o resultado. E para mim saber se o resultado é bom ou ruim, eu preciso ter um alvo. Eu preciso ter um alvo, eu preciso ter uma meta. Eu preciso ter um objetivo claro. Para mim medir se aquele resultado ele é bom ou ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um resultado de um bom salário hoje. Dependendo de cada pessoa, para uma pessoa pode ser um salário muito bom, um resultado muito bom. Para outro pode não ser tão bom assim. Desde que haja uma meta específica, objetiva para cada pessoa, para cada alvo, para cada coisa que a gente vai fazer. Se não tiver essa clareza, a liderança pode não ser tão eficaz, pode não ser eficiente. Então a gente já parte de um princípio da clareza. Para ser um líder eficaz, precisa ter clareza de onde vai chegar, para poder mensurar o resultado e quando chegar, saber se aquilo é eficiente, o resultado é eficaz ou não. Do ponto de partida. Por exemplo, como eu estava falando aqui de um salário, 10 mil reais pode ser um salário bom, não é bom? Pode ser um salário ruim também. Depende, não é? Depende se a pessoa traçou aquela meta, se aquela meta é daquela pessoa específica, para outra pessoa pode ser um salário ruim. Seria um resultado ruim, se a pessoa já tem, entende? Então é bem relativo essa questão do resultado. Então a liderança eficaz, ela está dizendo que a expectativa, o alvo, a meta da pessoa precisa ser alcançada. E para ser alcançada precisa ser medida. Então a gente vai entrar fundo nisso aqui, tá? E todas as vezes que eu venho falando com vocês a respeito da escola da família, isso não tem somente a ver com o ministério, não tem. Vai muito além disso, vai para a nossa vida mesmo. Porque se a gente aplicar isso na nossa vida, a gente vai ter sucesso e êxito em todas as áreas da vida. Olha só. O objetivo dessa aula é apresentar, a partir da parábola do talento, princípios de liderança eficaz que ajudarão a estabelecer bases corretas na relação entre discipulador e discípulos. Liderança de êxito se baseia em princípios. Por que ele está falando isso aqui? O que vem a ser um princípio? De novo, vocês. Eu só dou aula aqui com a ajuda de vocês. Se vocês pararem de me ajudar, eu não consigo sair do lugar. O que vem a ser princípio? Quem pode definir o que é princípio? O ensinamento bíblico? O que vocês acham? O que é mais um princípio? O que é um princípio? Vocês sabem, gente. Vamos lá, não tem errado e certo aqui. Tudo que vocês falar é bom para a gente contextualizar a aula. A aula é participativa. Aqui você pode falar, não é pregação. Ninguém vai te excluir. No que o Wagner está falando, os princípios são mais abrangentes do que o que está na Bíblia. E é fato isso. Princípio é princípio. Princípio é algo que vem, como o nome fala, do começo, uma fundamentação. Como que aquilo realmente foi feito, para qual propósito aquilo foi feito. E na Bíblia a gente tem muito princípio. Tá? Por quê? Porque no Antigo Testamento, na lei do Torá, as pessoas seguiam
as regras às cegas. Eles obedeciam e cumpriam os mandamentos às cegas. Eles não sabiam o porquê que faziam tais coisas. O princípio é quando você reflete sobre o que você está fazendo e vai muito além, não somente do fazer. Você sabe o porquê que você está fazendo isso, é proposital. Por isso que Jesus, todas as vezes que ele estava ensinando o Evangelho, ele usava parábolas para demonstrar os princípios que estavam por trás daqueles ensinamentos. Para que as pessoas se atentassem não somente na regra do obedecer, mas obedecer pelos princípios. E os princípios, eles vêm antes de tudo. Princípio da honra, princípio da gratidão. Tudo é um princípio. Quando a gente aprende isso, pratica isso, por que a gente vê muita gente lá fora que nem é cristão sendo bem-sucedida? Muitas vezes. Por conta dos princípios. Não temem a Deus, não conhecem a Deus, mas praticam os princípios. E às vezes são bem-sucedidos. Se a gente quebrar um princípio matrimonial, podemos se dar mal. Qual é o princípio do matrimônio? Qual que é o princípio de um matrimônio? A fidelidade. Não é verdade? A fidelidade, a comunhão entre o casal, a intimidade. Quando esses princípios do casamento conjugal, da vida matrimonial são quebrados, eu estava falando para a Edna agora, quando alguém quebra um princípio, o princípio quebra a pessoa. A pessoa se quebra sozinha. Toda vez que uma pessoa rompe com um princípio, quebra um princípio, automaticamente ela se quebra sozinha, porque ela está quebrando um princípio. Princípio de honra, princípio de gratidão, princípio de honrar o pai e a mãe, para os filhos que desonram seus pais. Além de perder a longevidade, eles podem perder muitas bênçãos, porque um princípio que tem promessa é honrar pai e mãe. E muitos jovens hoje, crianças, adolescentes, adultos, deixam de honrar seus pais e acabam trazendo para si grandes problemas por conta de princípio quebrado. Então, isso que é princípio. Ele fala assim, uma liderança de êxito se baseia em princípios. É importante você entender os princípios, porque se você não entender os princípios, a sua liderança pode não ser uma liderança boa, uma liderança eficiente. Por quê? Porque você conhece até as regras, mas não se fundamenta nos princípios. Você é um cumpridor de regra. E o cumpridor de regra, ele é um fariseu, um religioso. O fariseu religioso, ninguém melhor do que aqueles caras para cumprir a lei. Eles cumpriam. Eles davam o dízimo até da hortelã e do cominho. Eles plantavam na casa deles, fazia horta, e da horta que eles tiravam lá da sua casa, eles iam lá e dizimavam da hortelã e do cominho. Para cumprir, eles eram bons cumpridores, mas os princípios que regiam por trás de toda aquela cerimônia, aquelas regras, eles já não cumpriam. Porque o Senhor Jesus falou para eles que eles estavam como sepulcros caiados. Ou seja, a boca deles honravam a Deus, e eles conheciam muito a palavra de Deus, mas por dentro o coração deles estava como um sepulcro caiado, um sepulcro aberto. Tinha muita carniça lá dentro, porque no princípio eles não serviam ao Senhor com os princípios verdadeiros, era somente da boca para fora, era uma parte estereótica. Então, para ser um líder eficiente, para você liderar bem a sua vida e ser um líder na casa do Senhor, você precisa observar os princípios. E aqui a gente tem um texto de ouro, que é onde a gente vai estudar. Gostaria que alguém abrisse aí sua Bíblia para a gente ler esse texto. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus e o versículo 14 ao 29. São mais de... São 15 versículos aí, não é isso? 10 versículos. Vamos lá. Quem vai ler? Mateus 25, 14 ao 29. Pode ler.
Olha só, ele está falando, a gente vai usar esse texto praticamente na aula inteira, porque é o texto áureo dessa aula de hoje, a liderança eficaz. Dá a entender, e é claro para a gente aqui, que cada ser humano na Terra, que chegou nessa Terra, é dotado de pelo menos um talento. Então, cada um que está aqui, no mínimo, do mínimo, tem um talento. É uma capacitação natural que Deus entregou para cada ser humano que habita a terra. Ah, irmão, não sei falar nada. Não esquece. Todo mundo tem um talento. Você pode não estar usando, você pode estar enterrado, você pode estar escondendo-se, mas você tem. Porque senão a palavra de Deus estava mentindo. Eu estou muito vergonhado, eu tenho dificuldade, você pode ter o que tiver, mas se um talento você tem, pelo menos um. E a gente vê que o Senhor entrega talentos 5, 2 e 1. E na medida que o Senhor entrega, é segundo a capacitação que Ele mesmo deu para essa pessoa administrar esse talento. Ou seja, não, eu tinha o talento, mas Deus não me deu a capacidade negativa. Ele só dá talento de acordo com a capacidade. E o mínimo de capacitação que Ele entrega é talento de 1. E a gente observa dentro dessa parábola que esses cidadãos que receberam esses talentos, que no caso aqui somos nós, eles tinham um tempo para poder exercer essa administração, que a gente chama de mordomia. Você toma conta daquilo que não é seu. É uma mordomia. Tudo que nós temos aqui na terra não é nosso. A gente estamos exercendo um princípio de mordomia. Tudo vai passar, a gente usa por um tempo, depois, quando a gente ir embora, a gente não vai levar. É o mordomo, a gente somos um mordomo, um administrador. Enquanto nós estamos aqui, nós utilizamos, nós tomamos posse, nós adquirimos, nós compramos, vendemos, e quando a gente vai embora, nada do que a gente fez aqui a gente leva, fica aqui. Então a gente somos mordomos, administradores. É a mesma coisa que vai acontecer quando a gente chegar diante do Senhor. Tudo que Ele nos entregou, a nossa capacitação, Ele vai fazer conta com relação ao resultado disso. Se foi eficiente ou não. Vai ter um balanço lá, na hora, para ver se você administrou bem o talento que você recebeu, se você fez aquilo evoluir, ou simplesmente você foi lá e devolveu, porque o cara não perdeu o talento dele. Deus deu, ele entregou na íntegra o que Deus tinha dado para ele. Mas isso não vai funcionar, porque devolver o que Deus te deu, nossa, eu não perdi, eu estou devolvendo o que o Senhor me deu, não vai ser bem visto, porque o Senhor chama ele de mau e infiel. O Senhor chama ele de mau e infiel. Devolver o que você recebeu no final, sem perder nada, não é grandes coisa. E esse camarada foi punido. E a gente para pensar assim, poxa, Deus pegou o talento que ele devolveu na parábola e mandou entregar porque tinha quantos talentos? Por quê? Por quê, gente? Porque ele administrou bem. Não, mas para pensar, gente. Vamos lá, vamos pensar aqui junto, tá? Esse é um princípio. O outro tinha 4. Quem precisava mais? Deus é injusto? Deus é injusto? Sim ou não? Por que ele pede para entregar o talento daquele que perdeu, foi expulso dali, foi tido como mau e infiel, e entregar porque tinha 10 e não porque tinha 4? Por que ele fez isso? Ele não é injusto? Por conta de um princípio. Existe um princípio que é regido por Deus sobre esse propósito de crescimento. Por que muitas vezes as pessoas falam assim, mas está dando para ele, já tem. Por que as pessoas que têm adquirem mais? Por que as pessoas que têm conseguem mais? Por quê? É um princípio. Aquele que tem lhe será dado.
mas aquele que não tem, até o que ele não tem, lhe será tirado. Parece e soa injusto para alguma galera aí. Parece que as pessoas vai pirar com isso daqui, porque se você pregar isso daqui abertamente na sociedade hoje, as pessoas podem ficar malucas. Isso daí não é bíblico, isso daí é injusto. Se você for para o lado do comunismo, então, você vai ser apedrejado. Porque parece que soa muito mal. Mas é a palavra de Deus, é um princípio, ok? É um princípio, o princípio está estabelecido, não pode ser mudado, é um princípio que Deus estabeleceu. Por quê? Porque com Deus não tem coitado. Com Deus não tem coitado. Não é o coitadinho que precisa, é aquele que realmente faz jus, segundo a sua capacidade de administrar e de liderar, que ele recebe mais. É isso que vai fazer determinar, não é o coitado, não é o que se veste mais maltrapilho, não é porque ele é assim, assim ou assado, não tem nada a ver com isso. Porque humildade não tem a ver com condição social, roupa, humildade não tem nada a ver com isso. E as pessoas confundem muito isso, e aqui é um princípio que as pessoas erram, e muitas das vezes não conseguem evoluir ministerialmente, com conhecimento, porque não buscam mais conhecimento, e também não lhe é acrescentado. Também não consegue crescer financeiramente, porque não buscam mais, também não lhe é acrescentado, porque ele não consegue acumular. Porque se você não conseguir acumular, até o que você não tem lhe é tirado. Tirado como? Por juros, abusivo, rotativo de cartão, cheque especial, problemas e problemas que você vai enfrentar. Por quê? Porque até o que você não tem, antes de você ter, já lhe é tirado. Quando você aprende esse princípio, você corta o elo com roubador, com migrador, com cortador, tudo aquilo que mina a força financeira. É um princípio isso aqui. E a gente precisa aprender como cristão e líder, a gente precisa aprender que isso tem um êxito, tem um poder muito grande na nossa vida de liderança. Aí ele fala aqui, ó, do princípio da potencialidade. Quem estudou aí sabe. Quem lembra da potência? O que é uma potência? Marcos, ajuda nós. Na essência da potência, você tem um número natural, que está aqui, ele entra dentro de um parêntese, de uma chave, não é isso? E você eleva uma potência acima dele. Uma potência normalmente é um outro número natural, que multiplicado por aquele que está embaixo, gera uma potencialidade naquele número. Por exemplo, a gente pode jogar um número 2, eleva ao cubo, ao quadrado, e você vai multiplicando aquele número, aquilo ganha uma força. Porque aquele número, ele multiplicado várias vezes, ele vai ser não mais o 2 vezes 2. O 2 elevado à quarta potência vai dar quanto? 16, não é isso? E assim sucessivamente. Quando a gente fala aqui, trazendo isso, essa matemática, para dentro do que a gente está estudando, o princípio da potencialidade, que quando você usa o princípio fundamentado e sabe o que você está fazendo, isso vai gerar uma potência. Isso vai gerar uma força no mundo espiritual. Principalmente quando você sabe o que você está fazendo. Principalmente quando você sabe. Todas as vezes que você descobrir, por discernimento espiritual, que Satanás está agindo em alguma área da sua vida, automaticamente ele perde a força. Só por você saber. Só por você discernir. Só por você entender que aquilo está sendo regido pelo mundo espiritual e você se potencializa diante de qualquer problema, de qualquer crise que você está passando. Por isso que Jesus não se desesperava nunca, porque ele sempre estava elevado à quarta potência. O barco estava indo a pique, estava todo mundo desesperado, joga água daqui, joga água de lá. Jesus estava onde? Dormindo. O domínio, o controle estava sobre ele, porque ele sabia
os princípios de tudo. E quando ele levanta ali, ele falou: homens de pequena fé, por que vocês têm uma fé tão pequena? Por que vocês têm tanta dúvida? Aí ele mandou o mar se acalmar, o vento se aquietar, e aí veio a bonança. Aí os caras olhou para ele e falou: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por conta dos princípios que ele conhecia, sabia. Então ele, sabendo de tudo aquilo, ele conseguia dominar a força do vento, da natureza e os fenômenos da terra, por conta dos princípios que ele detinha dentro de si, não somente do saber, mas que ele conhecia profundamente. Ele estava revelando para a gente que se ele fez, é possível que nós fazemos também, desde que aprendemos. Olha só, o primeiro princípio que vamos destacar é da potencialidade de cada pessoa. O texto diz que um homem deu 5 talentos, esse tinha potência de multiplicação, pelo menos sobre a potência de 2. Ou seja, ele pega 5 na potência de 2 e faz 10. Ele elevou mais uma potência, ou seja, se Deus deu uma capacitação de 5 talentos para ele, automaticamente ele tinha a potência de fazer aquele negócio multiplicar. Por que está falando isso, Jacques? Por que você está falando isso para a gente? Porque todos nós somos dotados de uma capacitação natural. Quando a gente se une com o Senhor, essa potência, ela é multiplicada. Por isso que Jesus falou assim: aquele que crê em mim, vão fazer obras maiores do que essa. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Vocês vão continuar aí, mas eu vou para o meu Pai. Ou seja, é uma potência, porque o Espírito Santo vem morar em nós. Ou seja, aqueles 5 talentos automaticamente pode se multiplicar para 10, para 15, para 20, ou para onde você confiar, acreditar e ter fé e deixar o Senhor te usar. Vai fazer obras maiores do que de Jesus. Irmão, agora já está abusando. Foi ele que falou. Ou você acha que ele iria mentir? Olha só. E cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Puf. Deleguei, entreguei e parti. Administrem, é com vocês. Estava lendo essa semana Gênesis. É muito legal, irmãos, ler de novo. Irmão, já li Gênesis. É chato, não vou ler mais não. Está errado. É uma história repetida para mim. Desde quando eu era criança eu escuto: lê de novo, lê com atenção, pede para o Espírito Santo ir com você. Aí eu fui lá ler: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmão, parecia que eu estava lendo tudo de novo, parecia que eu não conhecia mais. E aí o Senhor falou tanto comigo. Sabe o que o Senhor me ensinou dentro dessa lição aqui, lá em Gênesis? Que quando Ele criou todas as coisas, Ele entregou o governo e a liderança para o homem. Você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, animais domésticos. Você vai dominar sobre todas as circunstâncias aqui da terra. Está nas suas mãos o governo. Será que está até hoje esse governo na nossa mão, irmão? Quem aqui arrisca dizer está ou não? Você acredita que está? Sim ou não? Sim. Se você saber quem você é. Que foi que eu falei na aula passada, da identidade. Por que o povo sofre? Porque não conhece o poder de Deus na Escritura, não sabe quem é. Mas esse domínio, quando Deus dá, os dons de Deus, está escrito em Romanos, que são irrevogáveis. Quando Ele dá um presente, Ele dá um domínio, é contra o princípio dele tirar. É o princípio de Deus. Não, dei Marcos, você não foi bem, dá aqui de volta. Quando Deus dá, um princípio de Deus é não mentir. Ele nunca vai mentir, Deus não tem mentira. Ele não vai te dar e tirar. Ele te deu, já era, é seu. O domínio da terra, de todas as coisas que estão debaixo da terra, foi entregue ao homem. E nós fomos saqueados por Satanás. Mas não foi Deus que tomou. Por conta do pecado, Satanás saqueou, usurpou, tomou o direito do homem de domínio. A Bíblia diz lá em João que o mundo jaz do maligno. O domínio do mundo está nas mãos do maligno, do mundo. Agora, quando a gente sai do mundo e aceita Cristo e nasce de novo, esse domínio
volta de novo para a nossa mão. Por que tem muita gente hoje tentando pedir coisa para Deus que já é sua e ele não recebe? Porque está pedindo mal, porque já é sua. Era questão de você entender, tomar posse, acreditar e viver os princípios. E aí quando você está pedindo algo que já é seu, isso não vai acontecer. E aí você ora errado. Já é seu, você tem que agora só tomar posse, acreditar, tomar conhecimento. Esse é um princípio de potencialidade. Perceba absolutamente que todos tinham potencial, uma capacidade de corresponder à missão. Esta é uma das verdades que precisam ser estabelecidas na alma de cada pessoa consolidada na fé. Todo mundo tem capacitação. Ponto final. Todo mundo foi capacitado, pelo menos para dobrar o que você recebeu. Pelo menos para dobrar. Irmão, tenho um. No mínimo você consegue fazer 2. Irmão, e se eu enterrar? Aí você vai ter problema consigo mesmo, que você vai ser frustrado. E no final, você pode tomar uma bronca que nem eles tomaram. Aquele cidadão tomou. Aqui ele fala que um discipulador, uma pessoa que está discipulando o outro, ele precisa enxergar no outro a potencialidade. Ou seja, você não pode passar uma carga para o outro que ele não consegue suportar. Quem está na frente distribuindo tarefas, quando a gente fala de Deus, Deus ele não erra. Ele distribuiu corretamente. Quando vem o homem para montar uma equipe, que foi o que a gente aprendeu aqui, quando eu vou montar uma equipe, eu tenho que ter a direção divina para distribuir tarefas de acordo com a capacitação de cada um. Eu não posso pegar para um novo convertido que chegou hoje, que ainda não está pronto, e colocar nele uma capacidade de liderar uma igreja inteira, se ele ainda não foi capacitado, ele não tem o talento. Ele pode ter até o chamado, mas se ele não tem ainda a capacitação, a gente pode pôr tudo a perder. Ele prega bem, ele já é eloquente, ele está vindo em todas as aulas, ele foi batizado no Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo, ele ora, Deus cura, mas ele ainda é um novo crente. Ele precisa viver um processo de amadurecimento. Então eu não posso colocar uma carga dele, agora você vai abrir a igreja tal, no novo convertido. Está errado. Ou você colocar uma carga pesada para ele liderar um grupo que ele não tem capacitação. Está errado. E quando você também não conhece a pessoa intimamente, não comeu nem 1 quilo de sal e delega para ele uma responsabilidade ímpar que você não sabe quem é aquela pessoa, também está errado. Confiar demais, colocar carga, responsabilidades grandes sobre a vida de pessoas que ainda não são experimentadas, está errado. Não tem como crescer em uma liderança se você não for direcionado totalmente para poder capacitar e delegar as pessoas corretamente. Olha só, ele fala aqui, um discipulador enxerga a potencialidade das pessoas, todos podem frutificar. Eliseu e Elias, Eliseu aqui, ele vai me falar que Elias encontra Eliseu cuidando de bois. Poxa, não parecia que aquele camarada estava preparado para ser profeta. O cara estava cuidando de boi, ele era boiadeiro. Ele estava com 10 juntas de boi. Qual que era a experiência de Eliseu com relação ao ministério profético, gente? Qual que era, cuidando de boi? Quase nenhuma. Só que, cuidando de bois, Eliseu aprendeu alguns princípios. Que Elias, direcionado por Deus como um homem de Deus, ele teve essa visão e chama e passa a capa dele automaticamente para Eliseu. Existia a escola de profetas. Existiam rabinos, pessoas gabaritadas já para poder estar no lugar de Elias. Só que Deus direciona a Eliseu, porque Eliseu, mesmo cuidando de bois, estava sendo capacitado pelo próprio Deus, sendo instrumentalizado através de princípio.
Depois a gente vê aqui na frente, isso é como o discipulador enxerga a potencialidade das pessoas. Não é de acordo com o diploma, não é de acordo com a capacidade teológica que a pessoa tem, anel, não é, mas é por intimidade com Deus que a pessoa tem, que a pessoa vai delegar para ela alguma coisa. Depois a gente vai perceber que Deus manda Samuel ir ao encontro de um novo rei para o povo de Israel. E quando ele chega naquela casa, logo eles ficam entusiasmados, porque os homens eram maromba, eles eram shapeados na casa de Davi. Os irmãos deles eram shapeados, eles eram homens de guerra, eles estavam shapeados mesmo, eles eram maromba. E ele falou, é aqui que vai ter um rei, cara bonito, forte. E ele já logo queria se precipitar para atacar o azeite na cabeça do mais velho. Deus falou, não é assim. Você está olhando como vê o homem, eu olho o coração. E ele passou um, passou outro. Toda vez que passava um dos irmãos de Davi, os caras estavam tudo no shape. Ele falou, não é possível que não é nenhum desses. Tem mais algum filho? Ele falou, tem mais um menor. Está lá cuidando das ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas, mas ele estava vivendo princípios lá, que ninguém sabia. Era Deus que estava ensinando ele. Os outros tinham estatura, eles tinham força física, mas eles não tinham musculatura espiritual para viver os princípios que Deus estava ensinando para Davi lá no pasto. Enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, Deus o ensinava e ele tinha intimidade com Deus. Para liderar, irmãos, a gente precisa de intimidade com Deus. Independente do que você está fazendo, se você é torneiro mecânico, se você não importa o que você está fazendo, se você tem intimidade com Deus, Deus vai te ensinar de acordo com o que você estiver fazendo. Pode ser apacentando ovelha, pode ser cuidando de cabra, pode ser cuidando de boi, pode ser fazendo o que você estiver fazendo. Se você deixar o Espírito Santo te ministrar, ele vai te ensinar onde que você estiver. Falou, então ninguém vai sentar à mesa enquanto Davi não chegar, ok? E aí aguardaram Davi. Quando Davi chegou, ele falou assim, é esse aí, eu tenho um negócio com esse. Aí ele foi e passou a unção para Davi. A Bíblia diz que daquele momento em diante o Espírito Santo se apoderou de Davi. Capacitação para liderança. Ele já tinha o talento, ele foi potencializado pela unção, que é o que nós estamos fazendo aqui, através da palavra, do derramamento da unção e do conhecimento, está potencializando a unção que você já tem, para você ir e fazer a obra de Deus na liderança. Olha só, outro aí, Samuel e Davi, seus seguidores na caverna de Adulão, também teve o mesmo princípio aí do discipulador, precisa enxergar potência das pessoas. Depois que Davi ele foi ungido rei, houve uma grande perseguição na sua vida, e ele fugiu para uma caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, porque ele fugia de Saul, que queria o matar, por ciúme, a Bíblia diz que o Senhor agregou a Davi homens que estavam sendo rejeitados pela sociedade, homens endividados, homens que estavam procurados. Só que Davi enxergou naqueles homens que a sociedade tinha rejeitado potência de liderança, e ele formou seu exército com aqueles cidadãos, treinou, capacitou, instruiu e ensinou os princípios para aqueles cidadãos. Para Deus, irmão, não tem refúgio. Para Deus não tem refúgio. Sabe o que é refúgio? Quem sabe? Refúgio é o lixo, aquilo que não presta, aquilo que vai ser descartado. Para Deus não existe refúgio. Todo mundo é recuperável, desde que se arrependa. Aqui no nosso país, no nosso Brasil, as pessoas acreditam que um drogado, que um viciado, que um delinquente, que um estuprador, que um camarada que está sofrendo uma pena, que está pagando a pena, é o refúgio, é o dejeto da sociedade. Para Deus, não. Se eles ouvirem essa palavra que nós estamos aqui ministrando, crerem e se arrependerem, não tem refúgio para Deus. Tudo tem jeito, porque independente de tudo que eles fizeram, todos aqui têm talento. Todos podem ser aperfeiçoados, todos podem ser alcançados, desde que haja a mensagem correta, para o coração correto. Não tem nada perdido para Deus. E Davi, ele conseguiu montar seu batalhão, seu corpo forte, com aqueles homens
que eram rejeitados. Então chegou aqui na igreja, não tem gente ruim depois que passou pelas águas. Todo mundo aqui é tratável, desde que ouça a palavra limpa, a palavra cura, a palavra ensina. Ah, irmão, mas eu tenho uma dificuldadezinha de entender, não tem problema. Se você estiver insistindo, você em algum momento vai aprender. Tem gente sem letra, sem conhecimento, que não sabe ler, não tem alfabetização e consegue aprender. Por que você não consegue? Então não tem nada de difícil para você. Você tem um talento, você já está bem. Você só precisa fazer esse negócio crescer agora. E você está no lugar certo, porque é a palavra de Deus que vai fazer isso crescer. Limites naturais não determinam limites espirituais. O que ele está querendo dizer aqui? A capacidade humana que você tem de realizar algo não determina as espirituais. Por quê? Porque a espiritual, quando ela vem sobre você, você faz coisas que humanamente você não conseguiria fazer. Ou você acredita que, para trazer uma revelação, uma palavra revelada aqui, eu dependo do meu conhecimento acadêmico. Ou você acredita que eu estou dependendo da minha oratória, da maneira com que eu sei falar. Se eu fosse depender de mim mesmo para trazer algum conhecimento bíblico aqui, irmãos, vocês estavam perdidos. Se eu não dependesse exclusivamente do Espírito Santo para trazer uma palavra revelada aqui, não tinha palavra nenhuma, vocês já estavam dormindo de saco cheio, ninguém estava aqui. A nossa dependência, a nossa potencialidade é exclusivamente de Deus e do Espírito Santo. Não tem o bom, Senhor, hoje eu vou fazer sozinho, não preciso de ti. Caiu, está arrasado, é mentiroso, fracassou. Não tem como fazer algo para o Senhor sem depender dEle. A Bíblia diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, nesse caso aqui, limites naturais nunca vão determinar os limites espirituais. Até o natural, até aqui você veio, daqui para frente deixa comigo que eu vou te ajudar. Desde que você reconheça e peça a minha ajuda. Não vai na força do seu braço. Você acha que Pedro, para convencer 3.000 homens naquela ministração, ele dependeu da sua oratória? Até a força da voz, a entonação da voz e a força do vento foi favorável para Pedro pregar, gente, sem microfone. O vento tinha que soprar para o lado que as pessoas estavam, para a voz de Pedro ser propagada sem ter microfone. O lugar que ele estava, ele tinha que ser um pouco mais elevado para que a voz de Pedro conseguisse chegar audivelmente nos ouvidos daquele que estava lá no fim da fila. 3.000 pessoas foram alcançadas por uma pregação sem microfone. Aqui, estou pregando para aproximadamente 20 a 30 pessoas, eu estou usando o microfone. Imagina, com 3.000 pessoas você pregar sem microfone. Estou falando só do que se converteram, tá, irmãos? Só dos que se converteram. Então, é totalmente dependência espiritual. Limite natural não determina limite espiritual. Vamos adiante. Princípio da singularidade. O que a gente está falando aqui? Singular. Pessoas diferentes reagem em velocidades diferentes. O discipulador não precisa e nem pode tratar os discípulos com ritmos diferentes de maneira linear. O que ele está dizendo? Cada pessoa é singular, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa reage de uma forma. A ministração está sendo feita aqui, cada um está pegando uma partícula dela de acordo com aquilo que ele compreende. É singular, cada um cresce de acordo com a sua velocidade. Irmão, a ministração foi assim, todo mundo teve um crescimento igual. Mentira. Dependendo da ansiedade que está no seu coração, seu nível de estresse, o cansaço, a fadiga, você pode sair daqui e não absorver absolutamente nada.
Dependendo do nível de ansiedade e preocupação que você está resolvendo coisas aqui, no seu diálogo interno, resolvendo coisas lá fora, está entrando por aqui, saindo por aqui, porque você não está aqui. Só o corpo está aqui. Então a mensagem ela é singular. Pessoas são singulares, diferentes momentos. Agora aquele que pega a mensagem, aquele que absorve, ele vai reagir de uma forma diferente, de acordo com aquilo que ele está recepcionando no seu ouvido espiritual. Por isso que Jesus todas as vezes ele falava, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele estava falando isso? Todo mundo tem ouvido? Nem todo mundo ouve. Por isso que ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque não é só ouvir com esse ouvido aqui, é ouvir para entrar no coração. E aí a mensagem tem um efeito. Aí a mensagem tem um efeito. Quer me ajudar? Quer? Me ajuda. Eu preciso da ajuda dela. Não há lugar para melindres na casa de Deus. O que é melindre? Mimimi. Essa aqui é atual. Mimimi é o atual. Melindroso é o crente que fica de birra por qualquer coisa. Por quê, irmão? Eu não concordo. Pegar do que não tinha um para dar para o que tinha 10. Melindro. Será que hoje tem esse tipo de gente? É o que tem mais, irmão. Dependendo do que acontece na rede social, entra um monte de melindre. Mimimi, miserento, para causar. Na casa do Senhor, seguindo os princípios de Deus, não tem espaço para esse cara. O melindre, ele não é escutado, não, vamos ouvir a opinião pública. A opinião pública é dos melindres, e os melindres querem mudar o princípio, só que princípio não se muda, se obedece. Princípio não é para ser alterado por conta da opinião pública, ou por conta da, não, a voz do povo é a voz de Deus, está todo mundo dizendo que é assim que tem que ser feito. É princípio. Você vai mexer? O melindre faz isso. O melindre ele quer alterar de acordo com o quê? Com o seu estado emocional. Se o estado emocional dele está de fazer caridade, aí ele vai tentar alterar o princípio por causa do estado emocional dele. Não, irmão, fiquei com dó e tal, irmão. E o princípio? Quer ver um camarada que perdeu o reinado por conta de ceder à opinião pública? Foi Saul. Ele falou o quê? Era para ir lá e destruir a cidade, o rei geral. Não pega nada, não precisa de nada de lá. Vai lá e destrói geral. Ele foi lá e destruiu. Só que quando ele estava fazendo a obra, ele falou assim, não, vamos poupar algumas coisas. Os melindres, vamos poupar. Vamos poupar o rei, vamos fazer uma aliança, tem muita riqueza, tem muita coisa boa, tem muito gado Angus, aqueles Nelore de raça, vamos separar para nós. As picanhas daquelas da hora, melhor do que a uruguaia, e a gente fica para a gente, Saul. Aí ele sofreu aquela interferência dos melindres e quebrou o princípio. Aí quando Samuel chega, ele falou assim, você executou a obra conforme eu tinha te falado? Ele falou assim, o povo, ele foi jogar a responsabilidade para o povo não estava muito de acordo com isso não. Eles quis poupar o rei, eles quis poupar o gado, aí eu ouvi eles. Ele falou, meu Deus, você fez isso? Fiz. E o sacrifício? Falou assim, não, a gente pegou para sacrificar o Senhor. Falou, não era nem para você sacrificar. Ele já errou 2 vezes. Ele não tinha o princípio de sacrifício, era só executado por sacerdote. Ele não era sacerdote, ele foi lá e errou. Quebrou um princípio. Depois ele foi lá e cedeu a opinião pública dos melindres, e foi lá e também poupou o rei e as coisas. Claro que ele falou assim, assim como você fez isso, Deus está rasgando de ti o reinado. Acabou. Perdeu. Você quebrou um princípio, o princípio quebrou você.
Aí ele correu desesperado atrás de Samuel e rasgou o vestido de Samuel. Rasgou, desesperado. Não, pelo amor de Deus, ora por mim, intercede por mim. Aí não tem oração de profeta que vai ajudar quem quebra princípio. Não tem, porque quebrou um princípio. Não tem oração que vai ajudar ele. Ora por mim, Samuel, desesperado, rasgou o vestido. Ele falou assim como você rasgou a orla do meu vestido, Deus rasgou de ti o reinado. Acabou. Princípio quebrado. Porque você ouviu os milindres. Você cedeu às emoções. Você se envolveu nas emoções. Irmão, um campo perigoso. A gente falou da alma aqui nas revistas passadas. Um campo perigoso é a gente entrar na esfera das emoções. Elas nos traem, nos enganam. Muito. A nossa alma é enganosa. Se a nossa alma desejar algo que vai ferir os princípios, cai fora. A vontade é legítima. A alma tem vontade. Só que muitas das vezes a vontade da alma, ela não segue os princípios. Irmão, tinha umas músicas aí na década de 80 que falavam para as pessoas não se reprimir. Não se reprima, faz tudo o que quiser. Tá certo isso? E os princípios? Fazer tudo que dá vontade? Tudo que dá na sua cabeça, faça. Vai lá, segue. Tudo que está no seu coração, tudo que suas emoções, tudo que sua alma desejar, vai lá, executa e faz. E vai ver o seu fim. Eclesiastes vai falar sobre isso. Ele fala assim: jovem, faz tudo que der na sua cabeça, no seu coração, mas lembra-te de uma coisa, que Deus trará sobre ti o juízo. Por quê? Porque a nossa alma, a sede das nossas emoções, nos traem. E se a gente seguir os milindres, os mimimi, os mimizentos, a gente pode ser influenciado por eles e tomar decisões que vai nos causar grandes prejuízos. Então o líder eficaz, ele tem que ficar muito atento com isso. Ai, ai, ai. Olha só, ele não precisou dar explicações do porquê de haver distribuído talentos de maneira distinta a cada um. Por que deu 10 para ele, deu 5 para ele e deu só 1 para mim? E começa a milindragem. Deus precisa dar justificativa sobre isso? Não, é um princípio. Ele deu segundo ele avaliou. A avaliação dele é correta. Precisa, irmão, eu fico me reprimindo porque o fulano tem isso, tem aquilo, e eu só tenho isso. É segundo sua capacidade. Capacita. Está disposto a pagar o preço que o outro está pagando? Para de milindragem, para de ficar se inferiorizando, para de ficar se comparando. Eu tenho mais capacidade, Senhor, prova para Deus. Prova para Ele. Sim, se você entrar na vitimização, na milindragem, você já perdeu. A única saída de você chegar diante de Deus, se você chegar se vitimizando, se martirizando, dando de coitadinho, Ele não te ouve. É você entender quais são os princípios e agir de acordo com a palavra. Não adianta pensando que é o bonzinho, o coitadinho, chegando diante de Deus: Senhor, eu sou humildezinho, eu não sei nem orar, não sei nem falar, e pensa que vai ser escutado por conta de oração assim. Hipócrita. Esquece. Tem gente que acredita que vai chegar diante de Deus com uma voz muda, entonação de voz, para fazer um apelo de oração, que Deus vai te ouvir, contar a história. Esse camarada aqui, uma qualidade ele tinha, ele sabia como que o seu Senhor era, o que tinha um talento. Ele falou: Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem que semeia e colhe onde não semeaste. Eu sabia que o Senhor era um homem que colhia onde o Senhor não semeou. E o Senhor é um homem duro. Ah, você sabia disso? Miserável, por que você não agiu corretamente? Se você já sabia. Porque ele tinha
um conhecimento de Deus, mas não correspondia àquilo. Ele também era mimizento. Eu fiquei com medo, eu fui e enterrei para te devolver. Ele também era mimizento. Vamos seguir. Se a gente for falar de mimizento aqui, a gente vai ficar só aqui. Porque esse negócio aqui é sério. É os vitimistas. É uns camaradas que tem aí que parece que invadiram até o Congresso. Mas está tudo certo. Um dia a gente vai ver como o negócio vai acontecer lá na frente. Princípio do investimento. Chamou os seus servos e lhes confiou bens. Irmãos, quem aqui tem seus bens e confia a outra pessoa? Quem faz isso? Às vezes faz, né? Dependendo do volume de bens. Eu tenho muito bens, eu preciso colocar algumas pessoas para me ajudar a administrar meus bens. É normal, isso acontece. Mas precisa ser alguém de confiança, não é verdade? Bens são um patrimônio que você conquista com tempo, com esforço. Você não vai colocar na mão de alguém que você não confia. Aqui, ó, o princípio do investimento. Quando você delega e confia bens a alguém, é porque você confia. Ou seja, Deus confiou em nós e colocou sobre nós bens, dons espirituais que estão sobre a gente. São seus bens. E agora, como que a gente corresponde a esse negócio? Olha só, líderes de êxito ministram constantemente aos seus discípulos. Há 4 etapas no discipulado. Vou falar as 4 etapas do discipulado aqui, baseado nesse texto. Eu faço e você observa. É mais o que eu faço do que eu falo. Eu faço, estou discipulando. Eu estou fazendo e vocês estão me observando. É a primeira etapa do discipulado. Depois, eu faço e você me ajuda. Que nem ela está me ajudando. Ela está me ajudando. Eu estou fazendo e ela está me ajudando. E como vocês também estão me ajudando. Como o Emerson está me ajudando a transmitir. Como o pastor está ali pegando o nome das pessoas. Como eles aqueceram o ambiente aqui para a gente não ficar com frio, que eu já estou até suando. Eu estou fazendo, só que eu estou tendo ajuda. Vocês estão me ajudando, porque se vocês não estivessem aqui, eu também não estava lá na minha casa. Se não tivesse presença, filho, esquece que eu não ia estar aqui. Sozinho, eu ia transmitir de casa. Tem internet lá, tem câmera lá, esquece que eu não ia ficar vindo para cá. Então eu faço, vocês me ajudam. É a segunda etapa do discipulado. Depois, você faz e eu ajudo você. Quando eu sento aqui e eu delego para você vir, agora você vai fazer e eu vou te ajudar aqui, sentado. Eu venho e pego uma parte da aula, ou senão eu fico ali ajudando você. É uma parte do discipulado. Depois, outra etapa do discipulado. Você vai fazer e eu vou só te observar, para ver se você aprendeu. Eu vou colocar vocês em situações, principalmente vocês que já estão dando aula, que é justamente isso. Você vai fazer e eu vou observar. Dentro do que você vai ministrar, se você está aplicando os princípios da palavra. Para ver se está surtindo efeito do conhecimento que está sendo gerado. Assim é o discipulado. Tudo que Jesus fez, ele fez nessa figura que Jesus, eu faço, vocês observam. Jesus fez, e eles observaram. Depois, eu faço, vocês me ajudam. Eles participaram de milagre. Vem aqui Tiago, Pedro e João. Vamos ali ressuscitar uma menina. Eles estavam ajudando. Participaram junto. Depois eles subiram, eles começaram a participar. Aí depois você faz e eu ajudo vocês. Vai lá na missão dos 70. Jesus enviou eles lá na missão dos 70. Eles foram lá, expulsaram o demônio, fizeram um monte de coisa. Jesus não estava presente, mas estava ajudando. Aí eles voltaram maravilhados. Senhor, o negócio aconteceu. No teu nome a gente expulsou demônio, a gente fez um monte de coisa. Aí depois vocês aqui, ó. Agora vocês vão fazer. E eu observo vocês. Agora é com a gente, gente. De lá do céu, Jesus está nos observando. Ele falou assim, a minha parte está feita, está tudo consumado. Agora é com vocês, eu vou observar. Vocês estão ensinando? O que eu estou fazendo, eu estou ensinando, estou discipulando. São as etapas do discipulado. Jesus já fez a parte dele, agora é com a gente. É a gente que tem que fazer discípulo. Hoje de manhã o Senhor falou comigo.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Tem muita gente que acredita que pregar o evangelho é falar. Pregar, irmão, vou aprender a pregar. Errado. Pregar o evangelho é você viver ele. A maior pregação que você pode fazer aqui na terra é você viver o evangelho. Isso é pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E pregar o evangelho é você ouvir o que você está ouvindo aqui e a partir de já você começar a praticar. Isso é pregar o evangelho. Que é nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu cotidiano, você vai colocar em prática o evangelho. E as pessoas vão acreditar mais no que você faz, no que eles veem você fazer do que você fala. O seu testemunho é evidenciado pelo que você faz, não pelo que você fala. Você acredita, eu posso ter o dom da oratória, falar muito bem aqui e conseguir persuadir muitas pessoas, mas se elas verem eu fazer o contrário do que eu falo, tudo que eu falei vai ser jogado por água abaixo. Porque pregar o evangelho, as pessoas estão acreditando que é pegar uma Bíblia aqui, sair lá na Praça da Sé ou no trem, e eu não tenho nada contra com quem está fazendo isso, não tenho nada contra. É necessário que eles façam isso mesmo, desde que vivam. Para ter eficácia, tem que viver. Para ser eficiente, tem que praticar. Tem jeito, gente. Eu posso aprender a Bíblia inteira, se eu não praticar e ficar só que nem uma matraca falando, não vai adiantar nada. Se eu não praticar, tem transformação não. Eu posso até gostar das histórias, chorar, ficar emocionado, mas se eu não praticar isso aqui, esquece, não tem transformação nem na minha, nem na dos outros. Olha lá, ninguém pode dar aquilo que não tem. O Senhor da parábola colocou nas mãos dos seus servos recursos que lhe pertenciam. Quanto mais recursos espirituais um discipulador tiver, mais poderá dar aos seus discípulos. Ou seja, quanto mais recurso espiritual você buscou, conhecimento espiritual, mais você pode compartilhar com o outro. O compartilhamento de revelações da palavra de Deus é infinito. Quanto mais eu sei, mais o Senhor me dá, mais eu compartilho, mais eu recebo. Se eu parar na minha casa e não compartilhar nada, e não quiser mais dar aula, não quiser mais ensinar ninguém, eu paro de receber download do céu. Simples assim. Para que eu vou querer conhecimento só para mim? Eu não vou passar isso para os irmãos não, porque é muito conhecimento para eles, vou ficar só para mim. Vou guardar para mim crescer sozinho. É errado. Toda vez que eu compartilho, o Senhor me dá mais. E tem coisas que o Senhor me dá na hora aqui, que eu passo para vocês que eu nem sabia que eu sabia. E quando eu chego em casa eu fico pensando, Senhor, eu nem sabia que eu sabia daquilo. E o Espírito Santo confirma no meu coração, porque ninguém dá aquilo que não tem. Você recebe, transmite e depois você recebe de novo. Aquele que tem, lhe é dado e lhe será acrescentado. E toda vez que você vai distribuindo para os filhos de Deus, o Senhor vai dando mais conhecimento. Irmão, aprendi algo legal lá na escola da família, pratiquei e funcionou. Ensina alguém. De graça recebeu, de graça dá. Não tem problema não. Irmão, aprendi algo na escola que fez sentido para mim. Vou ajudar meu irmão, vou ajudar meu... Faz isso. Oh, irmão, você acha que tal coisa você vai... E aí você ajuda uma outra pessoa, automaticamente você vai receber mais. Se você guardar só para si, você perde. Quando Deus começou a derramar o maná lá no deserto, as pessoas acreditavam que eu vou fazer o seguinte, eu vou estocar maná. Maná era o pão que vinha do céu. Era um alimento que nutria, tinha todos os nutrientes do maná, que eram necessários para eles viverem. É como uma comida de astronauta, que ele comia e não morria lá no deserto. E aí eles pegavam o maná, e os caras teve uma ideia genial, falaram assim, vamos pegar maná para estocar, para guardar para amanhã. E a gente guarda só para nós. O que acontecia com o maná no dia seguinte? Apodrecia.
Não servia para eles nem para ninguém. Conhecimento é assim. Você acha que você está ganhando conhecimento para quê? Só para você? Recebe o seu e compartilha com o outro. E se você ficar estocando, estraga. É o maná do céu. É o maná do céu. Recebi, me alimentei, distribuo para alguém. Eles precisam também. Ah, irmão, mas ele não merece. Você merece? Não, eu não mereço. Então o que eu faço? Eu não faço distinção, eu distribuo. Ponto. A gente não está para julgar quem merece e quem não merece, a gente só vai distribuir. Se tiver uma oportunidade, compartilha. Compartilha o conhecimento que você está aprendendo, que você está vivendo com alguém. Peça para o Senhor, coloca a pessoa no meu caminho, Senhor, que eu possa ajudar, que eu possa contribuir positivamente. Não fica aquele crente chatão, mas você vai ficar uma pessoa que vai ajudar alguém. Eu quero ajudar alguém, Senhor, amanhã. Coloca alguém no meu caminho, que eu aprendi alguma coisa legal, vou ajudar alguma pessoa. E você ajuda. Esse é o princípio de investimento. Você recebe, você distribui. Depois tem o princípio da confiança. A melhor maneira de fazer é fazendo. Por quê? Porque quando você discipula alguém, que você coloca alguém capacitado, você tem que dar a liberdade de ele fazer alguma coisa. Eu confio no Wagner, confio no Marcos. Só que eles não vão ter oportunidade aqui. Tem que confiar. Se eu viajar, se eu sair, se eu ausentar, ou se qualquer aula que eu precisar que eles dão, eu estou capacitado para isso. Ponto final. Tem o Kleber. E aí, por aí vai. Por quê? Porque aqui é um princípio de confiança. Eles já têm o talento. Quem é que vai ajudar eles, como tem me ajudado? O Espírito Santo. A obra não é minha. A obra é de Deus. E Deus vai capacitando. A melhor maneira de fazer é fazendo. Os discípulos não precisavam ser excepcionais para assumir responsabilidade. Por quê? Porque nem tudo que sabe, não tem que saber de tudo para fazer, mas saberão de tudo fazendo. Você começa fazendo algo, você não sabe de tudo. Você não sabe dos macetes. Você não tem as manhas. Você aprende fazendo. Tenho medo de falar em público. Até quando você vai ter medo se você não começar a falar? Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de pegar o microfone, eu fico tremendo, meu pé soa. Você tem que administrar o medo. Começa fazendo. Aí você vai treinando. Já era. Irmão, mas você está ministrando para dezenas de pessoas. Se estiver no meio de multidão, de milhares de pessoas, não vai ficar com medo? Vou. Porque eu nunca me expus tanto. Não é verdade? Aqui estou no meu ambiente, estou em casa. Aqui eu entro, saio, falo com vocês, brinco, faço brincadeira e tal. Para mim está normal. Mas se tiver pessoas diferentes em casa? E se tiver uma multidão? E se essa transmissão estivesse sendo nacional? Se eu tivesse... Irmão, eu não estou acostumado, eu ia ficar temeroso. É normal. Só que você só aprende a fazer as coisas fazendo. Ou você acha que no primeiro dia que o William Bonner foi transmitir o Jornal Nacional, ele não estava com medo? Hoje para ele é natural. Então, nessa questão aqui de confiança, é justamente isso, você tem que fazer fazendo. Começa fazendo, vai pegando confiança e vai fazendo, e o Senhor vai te aperfeiçoando e está tudo certo. Primeiro dia de emprego, você não estava lá tremendo, com medo até de perguntar onde era o banheiro? Agora não, vai até dormir no banheiro na hora errada. Dormindo, está mexendo no Facebook no banheiro. Primeiro dia... com vergonha, ficou segurando, nem no banheiro você foi, que estava com medo de perguntar onde era o banheiro. Não é verdade? Aí depois passa uns dias, fica até acostumado, pega confiança, vou matar a hora lá no Facebook, no banheiro. E vai, vigia, viu? Tem câmera no banheiro. Não é proibido pôr câmera no banheiro, não é. Deus tem câmera no banheiro, Deus vê tudo. Deus vê tudo, sabia? Ele é o nosso Senhor. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, estão em todo lugar contemplando os justos e os injustos.
Agora nós estamos aqui no princípio da objetividade. Vamos para lá. Essa daqui é tremenda, tá, irmãos? Essa daqui foi logo no começo que o Kleber falou. Essa daqui é forte. Princípio da objetividade. Olha só, essa daqui eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem o negócio. Chave de ouro. Se você pegar essa aqui, falar que nem Yasmin, se liga nessa. As pessoas só serão bem-sucedidas se souberem exatamente o que é esperado delas. Você prestou atenção no que eu li aqui? Quem quer ser bem-sucedido aqui? Todo mundo. Mas para ser bem-sucedido, segundo essa aula aqui, a pessoa precisa saber o que é esperado dela. Se você não sabe o que é esperado dela, como que ela vai ser bem-sucedida? É um princípio da objetividade. Objetividade quer dizer que você é objetivo. Se eu contratar você, qual que é a sua profissão hoje? A profissão? Operador de máquina eletrônica. Essa máquina eletrônica faz o quê? Ela distribui um tecido, é um operador de máquina eletrônica. O objetivo dele é operar essa máquina. Foi treinado para isso, pegou prática com isso. A expectativa do patrão é que no final do turno ele consiga executar o seu trabalho com sucesso, não é isso? Não perca material, não desperdice, não perde, não quebra a máquina, não faça uso errado da máquina, não é isso? Olha só, pessoa bem-sucedida, se souber exatamente o que é esperado dela, ela vai ser bem-sucedida. Então, dentro da profissão que ele está executando, ele sabe o que é esperado dele. Manusear bem a máquina, fazer as correções e as paradas de manutenção correta para a máquina não quebrar, não deixar a máquina parada por muito tempo para ter a produtividade correta. Observar o tempo da manutenção, ou seja, ele já sabe o que se espera dele, ou seja, para ele poder ser bem-sucedido no que ele está fazendo, ele precisa saber qual que é o problema hoje da liderança de uma igreja. Que as pessoas são colocadas no lugar para liderar e não se sabe o que se esperam delas. Aí lasca tudo. Ei, você vai ser líder das crianças. O que é esperado de mim na liderança das crianças? Quais são o objetivo disso? Qual que é a estratégia macro desse negócio? O que eu vou entregar? Quais que são os meus relatórios? Quais que são as minhas... se não tem, esquece. Vai ser bem sucedida como? É só para cuidar, é só para olhar? Então eu olho. Brinca aí, criançada. Eu não tenho um alvo, eu não tenho um objetivo, eu não tenho uma missão para entregar. Eu não sei o que se espera de mim. Eu estou aqui por tal, estou para colocar para cuidar, estou cuidando. Irmãos, vamos abrir o olho, porque a gente está na hora da gente avançar para um outro nível agora, espiritual. A gente não é mais criança, a gente não é mais menino. Para a gente fazer algo, a gente precisa ter um objetivo claro. E ele fala aqui, as pessoas só serão bem-sucedidas se souberem exatamente o que é esperado delas. Eu te coloco num cargo para executar algo e você não sabe o que é para você fazer, como que você vai fazer? Se eu não te dei as diretrizes, se eu não te dei o que eu espero de você, quais são as minhas expectativas com relação a você, você vai fazer o que quiser. E vai achar, tá bom, porque não tem como medir. Não tem como mensurar se o resultado é bom ou ruim, que foi o que o Kleber falou no começo. Olha só, um líder de êxito é alguém que trabalha sob o princípio da objetividade, ou seja, que incute na mente e no coração dos seus discípulos qual é a missão de cada um. Qual que é a missão de cada um? Tinha um filme aí antigo, ele é meio pesado, nem recomendo muito assistir agora, mas ele é pesado, que é o BOP, Tropa de Elite 1. Os caras tinham uma missão. Tinha uma missão. Era clara a missão dos caras.
faca na caveira. Os caras entravam para poder resolver. Quando a PM não resolvia, os caras iam lá e resolvia. Era para matar? Era. Não tinha blá, blá, blá. Os caras entravam para resolver. Era a missão deles. Só que todo mundo que entrava lá já sabia da missão. É diferente você entrar em um lugar e saber da missão, de um lugar que você entra e não sabe o que você tem que fazer. Ninguém entrava lá, naquele grupo, naquela tropa, naquela elite, ninguém entrava lá, não, caí aqui de paraquedas. Aquilo lá não era o clube da Luluzinha, os caras entravam lá porque sabiam que o negócio lá era chapa quente. E aí entra um monte de desavisado na igreja e não sabe da missão. Pensa que é para esquentar banco no domingo, pensa que é para visitar a igreja no domingo, para ver o pessoal da adoração, não sabe da missão. Como que vai liderar se você não sabe qual que é a missão, o que é esperado de você? Como um cristão, como um líder, como uma pessoa que está na frente de um trabalho, se você não tem a objetividade, se você não tem a clareza do que se espera de você, como que você vai executar um bom trabalho? Como que você vai ser bem sucedido? Ou você pega a visão, ou pede para sair. Simples assim. Porque ficar em um grupo sem saber o que se espera, você atrapalha o grupo. Em tudo que a gente está fazendo, qual que é a missão desse negócio? Qual que é a missão da sua empresa? Você veio para resolver o quê? Todo mundo está sabendo? Qual que é a missão desse negócio? Qual que é? Não, a gente está aqui. Não, qual que é a missão verdadeira desse negócio aqui? Não, estou para vender, está dando. Qual que é a missão? A missão de você, você resolve o quê? Objetividade, gente. Isso aqui serve para tudo. Olha só. A gente olha para essa parábola aí, ó, que estamos tomando como base, e percebe que cada um dos servos sabia que o líder esperava a multiplicação. Ele deixou o talento, não foi para poder, não. Todo mundo sabia que o dono do talento, o dono dos bens, esperava que ele multiplicasse. Era a missão deles fazer aquilo. Só que, olha só, tanto é que, recebendo seus talentos, 2 deles saíram imediatamente fazer negócios que deveriam apenas manter ou acrescentar, mas multiplicar aquilo que lhe havia confiado. Ou seja, ele sabia da missão e eles foram lá e executaram. Irmãos, eles estavam totalmente aptos para isso? Não, mas eles começaram fazendo e aprenderam. Está tudo certo. Só que o outro foi em terra. Ele tinha clareza do que o patrão queria, mas ele temeu. Ele ficou com medo, ele se acovardou. Na igreja tem um monte de gente assim. Não, agora o negócio chapa esquentou na escola da família, agora descobri que tem uma missão, não vou mais. Tem uma missão. Eu sinto em te dizer, tem uma missão, e ela é séria, legítima, e a missão de ganhar alma, e a missão de você viver o evangelho, de você ser o seu próprio líder, de você liderar as pessoas que estão em sua volta. É uma missão. E eu posso dizer que você foi capacitado para isso. Agora, se você enterrar, é um problema seu. E também é uma decisão só sua. Eu não posso tomar por você. Multiplicação é a essência da visão. Toda visão que não está sendo multiplicada pela objetividade, ela está errada. Tem uma distorção da visão. Por quê? A gente percebe que o cara que tinha 5 foi para 10. Multiplicou ou não multiplicou? Teve um fator de multiplicação, porque ele tinha uma visão. O outro que tinha 2, pelo fator da visão, da objetividade, ele alcançou mais 2, multiplicou, foi para 4. O camarada também tinha visão. O patrão queria uma negociação. Só que aí o que ele fez? Na covardia, ele vai em terra. Olha só. O 2 aí, as metas são a ferramenta para multiplicação. Sem meta, você só é um cara sonhador. Quem tem sonho aqui? Todos.
Acredito que todos. Eu posso te dizer, com todas as letras, eu também já fui um sonhador. Sem meta, você é só um sonhador. O sonho, ele está numa esfera do acontecimento. Um dia vai acontecer. Pode ser que esse dia nunca chegue. E eu não quero te decepcionar com seus sonhos. Se você não transformar seu sonho em meta, e tem um tempo para acontecer, que é algo tangível. Se você não transformar seu sonho em meta, ele corre um grande risco de nunca acontecer. Ele tem que ter clareza. Eu sei o que eu quero. Meu sonho é ter uma casa própria lá no Morumbi. Beleza. É um sonho bacana, um sonho legal. O que você está fazendo para isso acontecer hoje? O que você traçou ação? Você traçou alguma ação? Você tem um prazo? Quando que isso vai concluir? Vai ser em 2030 que vai acontecer essa casa no Morumbi? É lá que você quer chegar? É lá que eu quero chegar. É 2030 que você quer chegar? O que você está fazendo hoje? Você começou a fazer um acúmulo patrimonial? Você começou a se capacitar? Você começou a estudar? Quais são as ações que você está fazendo? Se você não tem nada disso escrito, delimitado, você é só um sonhador. Se não está fazendo ação, se não tem escrito, se não tem data, se não tem prazo, se não... Não. Sonhar todo mundo sonha. E é legal sonhar, porque do sonho vem a meta. Mas se você não tem a meta clara, específica, com data, com ação, não, em 2023, para mim chegar naquele sonho maior, eu preciso concluir essa. E aí em 2024 eu faço isso, em 2025 eu vou fazer isso, em 2026 eu faço aquilo, até eu chegar lá. E sabe o que o Senhor faz com quem tem meta? Impulsiona o cara. Porque a força da objetividade faz você ir para frente. Meu, é impressionante quando você coloca uma meta. Coloca uma meta de emagrecer para você ver. Bom, eu quero perder peso. Não é meta. Uma vez eu fiz uma dinâmica em um curso que eu estava fazendo, muito tempo atrás. O cara estava dando um treinamento desenvolvido pela ONU. Aí ele colocou raquete na mão de um monte de gente e falou assim: gente, eu preciso que vocês façam uma meta e pegue aí essa raquete, essa bolinha e crie uma meta aí. Pode ser em duplo, pode ser individual. Aí eu peguei a raquete, a bolinha e fiquei no meu canto assim, ó, batendo na bolinha, aí a bolinha de vez em quando desequilibrava, todo mundo batendo bolinha, um jogava com o outro, tal. Aí depois ele parou, tá, acabou, chega. Jacques, qual foi a sua meta aí? Você pensou? Aí eu falei assim, não deixar a bolinha cair. Minha meta. A sua meta era não deixar a bolinha cair. E ela caiu? Eu falei, caiu, algumas vezes. Aí eu fui e continuei. Ele falou assim, e você acha que isso aí é meta? Eu falei, acho. Ele falou, você acha mesmo que isso é uma meta? Na frente de todo mundo. Aí eu falei, eu acho que é uma meta. Ele falou, você não sabe nada de meta. Isso nunca foi e nunca vai ser uma meta. Não deixar a bolinha cair. Você está equivocado com relação à meta. Senta aí. Aí eu sentei e pensando. Aí eu fiquei querendo defender a minha tese. Eu falei, eu estava convicto que aquilo era uma meta. Mas o cara fez de idiota. Aí todo mundo, eu estava jogando com meu parceiro aqui, então, aí eu fiz uma meta de a gente ficar. Aí não é meta. Isso não é meta. Isso não é meta. Isso não é meta. Isso não é meta. Aí daqui a pouco sentou todo mundo, estava todo mundo iludido, pensando que estava fazendo meta. E não tinha nada a ver com meta. Aí depois que ele veio com o texto, eu falei, realmente, eu estava muito equivocado com relação à meta. Bom, meta é específica, meta tem data para acontecer. Quando você coloca uma data, eu vou perder peso não é meta. Você tem que colocar, quero perder X quilo até determinado tempo e vou fazer isso, aquilo, e aí sim o negócio vai acontecer.
Agora, é quando Deus quiser. Irmão, esquece, não é meta. É loucura. É mentira. Quero ganhar X valor. O que você está fazendo para isso? Não é meta. Ter casa no Morumbi não é meta, é sonho. Quero ter uma Ferrari, é sonho. Quando você coloca no papel, quando você põe data, quando você coloca as coisas específicas, aí sim vira meta. Quer ser um líder de sucesso? Tenha meta. Clara, específica e de preferência escrita. Registrada, não na cabeça. Registrada em algum lugar, escrita pela sua mão, compartilhada com outras pessoas que podem te cobrar. Felipe, dia 1º de junho de 2023, você falou que ia bater essa meta. Você falou para mim. E agora? Aquilo vai trazer um constrangimento, uma frustração, porque se ele não bateu, ele vai ficar constrangido, porque ele compartilhou com alguém. Aquela força da meta vai fazer com que ele bata a meta. Não, eu vou fazer que nem a Dilma. Eu vou fingir que eu tenho a meta, porque se eu não bater, aí eu mudo a meta. Irmão, eu vou fazer uma meta específica, objetiva, e quando chegar na data, eu vou compartilhar. Felipe, alcançou, deu certo, está aqui. O Felipe é minha testemunha, ela é minha testemunha, ele é minha testemunha, porque o negócio vai acontecer desse jeito. É a mesma coisa aqui, Irmão, não estou inventando essa revista não, viu? Já que você está trazendo conteúdo que não está na revista, não, está aqui, Meta é uma ferramenta de multiplicação. Multiplicar. Quantos membros eu tenho? X. Quantos membros eu quero chegar? Tá. Em quanto tempo? Tá. E o que eu vou fazer? A gente vai dar aula de quinta-feira, a gente vai ensinar o povo, a gente vai abrir a célula, a gente vai colocar consolidação para funcionar, a gente vai fazer a visita, a gente vai fazer a casa de paz, a gente vai fazer evangelismo no parque, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer um mutirão, a gente vai fazer uma cruzada, a gente vai fazer uma festa, a gente vai trazer a Elaine de Jesus, a gente vai trazer... As ações têm que estar condizentes com o que você quer alcançar. Não, eu quero a meta, mas eu não persigo ela, eu não faço ação. É uma meta de louco, de tonto. Esqueço a meta. Não vou fazer a meta, vai que eu vou me frustrar. Vai que eu não bato. Se eu fizer a meta e não bater, eu vou me frustrar. Então nem vou olhar. Não vou nem olhar se eu estou alcançando. O objetivo é te frustrar mesmo, que nem me frustrou. Aquele camarada lá me frustrou por causa das bolinhas. Só que eu aprendi. A frustração traz aprendizado demais. Eu fiquei, irmão, aquele dia eu voltei para casa remoído. Eu não quis aceitar não, meu. E, eu vou pegar ele. Vou voltar, porque aquilo lá era uma meta. No outro dia eu cheguei ainda, né, meu? Cheguei no outro dia do treinamento, eu falei, vou provar para ele que esse negócio meu era uma meta. Ainda estava querendo, o meu ego estava falando mais alto que eu. Ele falou, você ainda está com essa conversa acreditando que aquele é uma meta? Depois que você viu o que é uma meta, você ainda está acreditando? Eu falei assim, na teimosia. Aí ele foi e teve mais paciência comigo, foi lá e me mostrou que eu estava totalmente equivocado e me convenceu que eu estava errado. Aí o meu ego foi para baixo. Eu falei, é verdade, eu não sei nada de meta, preciso aprender. Irmão, e ainda estou aprendendo, viu? Já tem anos isso aí. E às vezes ainda me equivoco com meta. Meta é um negócio sério. Você traz o sonho para cá, executa a meta, checa para ver se ela está boa, se ela está certa, compartilha com algumas pessoas para ver se aquilo realmente é uma meta e vai atrás dela. Em tudo que você vai fazer, no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo financeiro, em tudo, em tudo. E para tudo, você tem que ter uma meta das suas áreas da vida. Qual que é a meta do casamento? Irmão, não brigar. Não é meta. Não brigar no casamento não é meta. Não tem nada a ver. Irmão, só de eu não brigar já estou feliz. Não. Qual que é a meta do seu relacionamento? Tem que ser claro, específico, objetivo. Líderes infrutíferos precisam ser tratados. Olha só o que ele está dizendo aqui. Depois que você coloca uma pessoa, olha só, você colocou uma pessoa para liderar. Eu vou terminar já.
Você tem que reconhecer a pessoa. Você está indo bem? Ó, você está fazendo um bom trabalho, viu, Edna, com as crianças. Estou gostando, porque você está atendendo as expectativas que a gente estabeleceu. Foi aqui, ó, você alcançou, você está indo bem. Vou te dar um feedback, acho que dá para melhorar um pouco aqui, se você ir por esse caminho. Eu estou reconhecendo o trabalho e estou aumentando as expectativas com o trabalho que ela está executando. Um bom líder e um bom liderado tem a comunicação de checar e reconhecer o que está sendo feito. Olha, líder, não vou colocar na sua mão e esquece. Faz do jeito que você quiser, não te dá satisfação, não chega perto. Aí é erro do líder e erro do liderado. Não tem expectativa. Agora, quando não, reconheço que está sendo feito, seu trabalho está sendo bem feito, estou gostando, só que aqui a gente tem alguns pontos que a gente precisa alinhar e dar feedback e a pessoa vai melhorar. Na igreja e no trabalho. Não, eu tenho um liderado lá, ele não está indo bem. Sabe o que eu vou fazer? Vou ignorar ele. Acontece muito. O líder, o supervisor, ignora o cara sem dar um feedback para o cara. Ele acha que ele vai melhorar só com a falta da comunicação. Eu te cumprimento hoje. Estou com raiva que você fez um serviço errado, você está me prejudicando. Aí o cara ignora o outro, acha que o outro vai melhorar. Aí sabe o que o outro vai fazer? Piora. Você trata com frieza, você trata a pessoa com distância, você trata ele com indiferença, você acha que ele vai melhorar só porque você não gostou do que ele fez, mas ele não sabe, você não se comunica. Aí o que acontece? Esfria o relacionamento, um vai para um lado, vai para o outro, tchau, ele vai embora e você fica para lá, problema dele. Aí você coloca outra pessoa no lugar e dá o mesmo problema. O problema está com quem? O líder. O problema de liderado é o líder. Nunca o problema do liderado vai ser ele. O problema sempre é o líder. Pode. Por que os caras trocam técnico? O jogo. Troca o técnico. O problema é o líder. Sempre vai ser o líder. É duro, não é? É arte de liderar. Se você estiver liderando alguma coisa, pode segurar a bucha, que é com você o problema. Se o problema está dando problema lá em casa, o problema é meu. Mas é Yasmin, o problema não, é seu, é meu. O problema é meu. Eu sou o líder de casa. Se der ruim alguma coisa lá, a responsabilidade é totalmente minha. Pode ocasionar a Yasmin, a Edna, o John, o BO é meu. Porque o líder sou eu. Eu sou o cabeça daquele lugar. É sério, irmão. Responsabilidade é deles, mas a maior é minha. Então, eu preciso reconhecer o meu liderado, dar feedback. Depois, promover os fiéis, motiva os que têm o coração correto. Por quê? Porque o Senhor, vou concluir isso aqui. Nessa parábola que a gente leu, quando o Senhor encontrou aquele camarada que tinha 5 e multiplicou para 10, ele falou o que para ele? Reconheceu. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, agora no muito eu vou te colocar. Ele fez isso, reconhecimento público. E ele promove, ele agora, venha para o gozo do seu Senhor, vem aqui. E ele promove o liderado. Todas as vezes que o liderado alcança as expectativas, ele é promovido, ele vai subir de cargo. Na igreja, ministério, no mundo espiritual, toda vez ele é promovido. E isso é publicamente. E aí foi no outro a mesma coisa, ele foi promovido publicamente. Só que o outro que estava lá lascado, escondeu o talento, ele foi envergonhado publicamente também. O resultado dele foi exposto. Deus não passou. Irmão, vou dar um jeitinho aqui e tal, e vou te esconder. Não, publicamente também ele foi envergonhado. Olha só. Líderes infrutíferos precisa ser tratado. Não está dando resultado. Deu feedback? Conversou com ele? Mostrou para ele qual que era o objetivo? Ele não alcançou? Troca. Substitui. Líder infrutífero na frente do rebanho sempre vai trazer grandes danos para o rebanho, em qualquer lugar, em qualquer situação. Ah, irmão, mas ele é meu irmão. É o meu cunhado. É meu primo, é meu filho. Seja quem for, irmão, tira. Se ele não está correspondendo corretamente a uma liderança eficaz, tira. Tira e acabou. Foi ensinado.
você fez o que podia, você deu feedback, mostrou qual que era a expectativa. Kleber, eu espero que você faça assim, 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 assado. Você compreende? Compreendo. Você entende? Você precisa de algum treinamento? Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí depois ele não faz. O que eu tenho que fazer? Tira. Eu vou ficar com dó dele. Deus falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ter dó dele? Até quando você vai ficar passando um pano para ele? Até quando você vai levar essa circunstância à frente? Irmão, deu? Não, não deu, então tira. Eu errei muito nisso, sabia? Eu ficava, não, vai melhorar. Ah, não, vai. Tomei um baile de chapéu e prejuízo com esse tipo de situação, porque eu era covarde e estava na esfera da emoção. Vai agora. Agora estou aprendendo. Agora, tenho dó não, pode ser meu irmão, pode ser minha mãe, pode ser quem for. Tenho uma expectativa, eu tenho a liderança sobre ele. Se não está alcançando o objetivo, pode ser quem for. Eu vou falar. E acabou. Independente de amizade, independente de qualquer situação, eu não vou ser ofensivo, eu não vou ser grosseiro, eu não vou ser, mas eu vou ser verdadeiro, para que a pessoa seja também mudada e eu também receba o benefício e a bênção. Você não está alcançando, a gente precisa chegar, só que você não está contribuindo. Se você estiver precisando da minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar, mas se você não conseguir se ajudar, eu também não vou te ajudar. Você cumpre e não vem, você fala e não faz. Você é para estar e não está. Irmão, o que está acontecendo? Você não dá relatório, você não dá satisfação. Cadê os relatórios? Cadê a sua presença? Cadê o seu negócio? Está tudo aqui, ó. Irmão, leia a revista, de verdade. Eu li nem 10% dessa revista. Leia a revista, você vai ver o que eu estou falando. Amém? Vamos orar? Eu não estou bravo não, tá, irmão? Mas é que esse negócio esquentou aqui. Eu estava com frio, eu vim preparado para frio, mas a chapa esquentou, que eu estou suando. Quero orar com vocês. Tem alguma pergunta? Vocês entenderam? Fui pesado? Amém. O objetivo é que vocês pratiquem esse negócio. Querido Jesus, está aqui a tua igreja amada. Eles são teus filhos, Senhor amado, e foi ministrada sobre eles uma palavra de liderança eficaz. E nós queremos ser líderes eficazes. Eu estou aprendendo, Senhor amado, e eu quero, Senhor amado, praticar isso em minha vida e quero ensinar e ajudar os meus irmãos a praticarem também. Então, Senhor amado, peço que o Senhor nos ajude a cada dia a colocar esses ensinamentos em prática, que isso possa fazer, Senhor amado, as nossas vidas ser transformadas através do poder do Teu Espírito Santo. Estenda as Tuas mãos sobre nós, fica conosco, nos dá ainda um momento de comunhão em Tua presença. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nós temos aí nossa comunhão. Sábado nós temos uma consagração das 6 da manhã ao meio-dia, tá? Venha buscar a Deus conosco. Amém?